Será que ainda vale a pena trabalhar no Canadá? Será que tudo isso que a galera fala na internet é realmente verdade e a gente vai ter boas condições? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar a tomar essa decisão, obviamente para garantir que você está tomando a melhor escolha para você, para sua família e para o seu futuro. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sensei Tomoto, trabalho com oportunidades internacionais desde 2013. Já enviei mais de 10.700 brasileiros para os melhores países do mundo, com bolsas de até 100% em universidades como Harvard, MIT, Universidade de Toronto e muitas outras instituições. E meu objetivo aqui é separar um tempo, quase como um trabalho social, um trabalho voluntário, para ajudar você de maneira gratuita a como conquistar o mundo e às vezes trazer informações que algumas pessoas cobram 1.000, 5.000, 10, 20 mil reais, e eu trago aqui de maneira gratuita nesses vídeos. Então fique à vontade para deixar o seu joinha para cima e se inscrever aqui no canal se o seu plano é sair do Brasil, porque aqui é o único lugar da internet que você vai encontrar todas as informações necessárias. O Canadá está passando por um momento muito interessante. A gente viu um país muito fechado ali antes dos anos 2000, 2010, um país que sempre teve uma economia muito forte, mas também sempre teve um orgulho de país muito grande e que nem sempre estava aberto para receber pessoas de fora. Depois dos anos 2000, 2010 e principalmente ali próximo da pandemia do Covid, chegou um momento em que o Canadá precisou tomar uma decisão muito importante, que foi: nosso país tem uma economia estável, uma economia interessante, mas ao mesmo tempo a gente está ocupando os melhores índices de desenvolvimento humano global de todo o planeta. E isso permite com que as pessoas vivam mais, com mais qualidade de vida, tenham melhores rendas e ao mesmo tempo, quando tudo isso acontece, as pessoas querem trabalhar menos para viver mais, não precisam necessariamente estudar, já que um parâmetro de um país desenvolvido com alto IDH é que as pessoas têm uma renda adequada para que eles consigam sobreviver. Junto disso veio esse modernismo que a gente está vivendo, em que cada vez mais as pessoas têm menos filhos, vivem mais, com boas condições financeiras, e começou a gerar-se uma preocupação com o futuro do Canadá, com inclusive a preocupação com a sobrevivência do país, e aí eles começaram a mudar suas políticas internacionais para mitigar alguns riscos que poderiam acontecer. Foi aí que, depois dos anos 2000, 2010, eles começaram a abrir cada vez mais as fronteiras para que trouxessem pessoas de todo o mundo. E aí eles deram a liberdade para o que eles chamam de províncias, que é algo muito semelhante a estados, cada um dessas províncias, de acordo com a sua necessidade, criar programas de incentivo para que pessoas de fora venham para lá. E na maioria dos casos, eles focavam em pessoas altamente qualificadas através de um visto que eles chamavam de Express Entry. O programa foi muito bem, começou a atrair pessoas do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros, só que o que eles não esperavam é que algo que era opcional se tornaria algo essencial para a sobrevivência de um país. Diminuição de natalidade, pessoas vivendo muito mais tempo, fazendo com que o sistema, o governo precisasse pagar cada vez mais anos de aposentadoria, além de custos de sistemas públicos, economia que ficou extremamente afligida pela pandemia e que precisa ser recuperada, aumento de nenéns, de jovens que não querem estudar nem trabalhar, junto ao aumento da tecnologia e um monte de situações fizeram com que o que era um programa opcional se tornasse cada vez um programa essencial para a sobrevivência do país. E com isso, explodiu aqui na internet pessoas falando: imigre para o Canadá, vá trabalhar no Canadá, e diversas outras situações correlacionadas. Só que quando um programa fica popular a nível mundial, automaticamente a competitividade para você ser aceito nesse programa aumenta, a régua aumenta porque tem mais candidatos. E nisso, aqueles brasileiros que talvez há 10 anos atrás teriam muita capacidade de passar num programa desses, talvez hoje não consiga nem mesmo fazer uma prova de inglês e ter a nota suficiente. Talvez hoje não tenha as competências suficientes para ser aceito devido ao aumento da concorrência. Junto a isso, existe também o aumento inflacionário pós-Covid e ainda
também de acordo com as guerras que estão acontecendo no mundo hoje. Afinal, a gente ainda tem Rússia e Ucrânia, a gente tem toda uma situação acontecendo ali na África, todo um cenário macroeconômico que faz com que a inflação do país suba, as pessoas não estão tendo aumentos salariais de acordo com o aumento dessa inflação, custo de aluguel, custo de alimentação, custo do dia a dia das pessoas vai aumentando, as oportunidades vão tendo mais concorrência e aí a gente fica na seguinte questão: será que ainda vale a pena emigrar para o Canadá? Será que ainda vale a pena trabalhar no Canadá? E a resposta é sim, mas com um porém muito grande. Se você me contratasse como um consultor da sua carreira internacional para criar uma estratégia para você ir para o Canadá, eu dividiria essa estratégia em dois principais públicos: os que estão extremamente qualificados e aqueles que estão ou nada qualificados ou médio qualificados. Público 1, público 2. Deixa eu explicar porque o posicionamento, na minha opinião, tem que ser totalmente diferente. Não dá para fazer o processo igual a galera fazia há 10 anos atrás, senão corre muito risco de você até conseguir passar, mas passar perrengue porque vai ganhar pouco e talvez até fazendo coisas que você não gostaria de fazer, não quer fazer, sendo mal valorizado e ainda tendo que trabalhar pra caramba em coisas braçais que de repente não tem a ver com os seus planos de futuro. Ou pode acontecer de simplesmente você ser negado devido à alta concorrência. Vamos primeiro falar das pessoas altamente qualificadas, que têm estudo, em muitos casos graduação, mestrado ou doutorado, mais muito tempo de experiência, mais comprovação dessa experiência na área que foi estudada, mais um idioma avançado para fluente. Se você tem esse perfil, você ainda pode concorrer no processo tradicional. Você pode fazer a sua aplicação pelo Express Entry, você continua tendo grandes chances de passar no processo seletivo para um visto de residência permanente. Você tem um perfil que as empresas podem ter interesse. Então, se você quiser, você pode sozinho preparar o seu currículo, entrar no LinkedIn e aplicar para a vaga diretamente nas empresas. E quando você passa numa vaga dessas, a empresa faz todo o processo burocrático para sua legalização no país e eles fazem toda a burocracia para a emissão do seu visto para você e para sua família. Você que tem esse perfil extremamente preparado, você consegue fazer esse processo sozinho ou você pode contratar um advogado de imigração para te ajudar nessa jornada internacional. Geralmente vai ser um valor entre 5 a 15 mil dólares para você fazer todo este processo. E obviamente, como você é bem qualificado, você provavelmente já tem boas economias no Brasil e consegue fazer esse investimento. A única coisa que eu não recomendo é que você venda coisas para fazer isso, venda casa, venda carro, que você passe perrengue para fazer uma movimentação como essa. Mas e quem não é qualificado? E quem não tem tudo isso? É o segundo caso, que é talvez a maior parte do pessoal que me acompanha aqui no YouTube. São pessoas que não têm boas formações, muitos nem têm formação, muitos não têm experiência, muitos não têm o idioma do país, seja ele o francês ou seja ele o inglês, muitos não têm um bom currículo, não têm muita coisa para apresentar e que talvez até 10 anos atrás, se aplicasse com pouca concorrência, também não seria aceito por causa dessa falta de qualificação. Esse é o principal público que eu trabalho, é o principal público que eu atendo desde 2013 e a gente tem visto ano após ano uma situação que eu nunca imaginei que aconteceria. As oportunidades para esse pessoal desqualificado só têm aumentado, mas apenas por um caminho. O caminho dos estudos. Se a gente pegar a melhor universidade do Canadá, que é como se fosse a Universidade de Harvard do Canadá, que é a Universidade de Toronto, se a gente olha o processo dela nos anos 2000, 2010, a gente vai ver um processo extremamente meritocrático, mas meritocrático no sentido elitista. Só quem era muito rico, tinha estudado nas melhores escolas, conseguiria entrar. Nos últimos anos, eles abriram bolsas incríveis, inclusive neste ano eles vão abrir uma bolsa de necessidade financeira para quem tem uma renda familiar entre R$0 a R$32.000 por mês, renda familiar, somos salário da família, conseguir aplicar e, se for aprovado, estudar de graça com tudo pago. Várias universidades no Canadá já estão oferecendo bolsas de 100% mais subsídios, então além de estudar de graça, ainda podem tirar um salário,
podem ainda te oferecer uma casa, um apartamento, alimentação, seguro-saúde, um plano de saúde, passagem aérea, etc. Várias universidades do Canadá começaram a criar cotas para alunos internacionais que todos nós podemos participar, além das bolsas de 100% que nos incentivam e permitem com que a gente saia do zero e estude de graça no Canadá para fazer nossa graduação, mestrado ou doutorado. Além disso, no ano passado teve uma mudança na lei para pessoas internacionais no Canadá, que até então permitia que brasileiros, por exemplo, só pudessem estagiar no país durante os estudos. E agora qualquer brasileiro pode trabalhar aonde quiser, não apenas como estágio, mas trabalhar full-time, em tempo integral, e eles ainda liberam um visto para que assim que você termine a faculdade, mestrado ou doutorado, que se você fez o processo do jeito que eu ensino, você conseguiu uma bolsa de até 100% e fez de graça, você ainda pode trabalhar enquanto estuda para fazer mais grana. Se você conseguiu outras bolsas como apartamento, alimentação, passagem aérea, etc., você não tem nenhum custo, toda essa grana você pode colocar no seu banco, fazer uma reserva para você ou gastar da maneira que você quiser, porque você não vai ter dívidas e boletos para pagar. E além disso, quando você finaliza a universidade, graduação, mestrado ou doutorado, eles ainda te dão uma permissão de trabalho para você procurar e ficar lá no Canadá de boa, formado com seu diploma válido no país, que obviamente não exige validação, não existirá nenhum outro tipo de burocracia, você já consegue desenvolver a sua profissão no país na qual você se formou, e ainda eles te dão um tempo para você ficar ali de boa procurando trabalho após se formar de 1 a 3 anos, em alguns casos até 5 anos, para você simplesmente ir para o país, se mudar, criar sua família lá, conquistar o seu futuro lá. E para facilitar ainda mais, algumas instituições estão até fazendo o processo seletivo deste ano sem provas, em que você aplica para uma bolsa de estudos de 100% simplesmente escrevendo o seu currículo, que qualquer brasileiro sabe fazer, né? E se não, é só procurar na internet, e escrevendo uma carta dizendo o porquê que você merece uma bolsa de estudos, sem provas de inglês, sem provas de matemática, etc. E como nenhuma universidade ou bolsa de estudos vai ter preconceito, já que o objetivo delas é possibilitar o acesso à educação, elas vão aceitar pessoas de qualquer idade, qualquer área, qualquer perfil social, qualquer momento de vida. A gente vai ter basicamente duas maneiras que eu considero fenomenais para você continuar aproveitando essa alta de possibilidades no Canadá. Você que é super qualificado, aplicar para o Express Entry ou através de uma vaga de trabalho que você vai aplicar direto para uma empresa. E você que não tem qualificações ou tem qualificações não tão bacanas, graduação, mestrado ou doutorado, aproveita esse caminho de bolsas de até 100% e começa a sua carreira fora através desse caminho. Qualquer outra possibilidade, na minha opinião, não faz mais sentido a partir de agora. Afinal, mesmo que você seja aprovado, você vai ganhar pouco fazendo algo que você não gosta, provavelmente algo braçal, que depois de 1, 2, 3 anos você não vai aguentar mais fazer, vai bater uma depressão, vai bater um sentimento de que eu estou fazendo aqui, porque você fez o processo talvez de uma maneira não tão adequada e não conseguiu usufruir do melhor, que é ir para o exterior, que é a mudança de vida, realizar seus sonhos, ter uma vida melhor, ter mais condições para você fazer tudo aquilo que você sempre quis. E eu nunca vou recomendar aqui para vocês caminhos ruins, ou caminhos que vocês poderiam ter altos custos, ou caminhos em que vocês poderiam se arrepender lá na frente. O projeto internacional ele tem que ser levado muito a sério, e é por isso que eu faço questão de separar um tempo gratuitamente para te ajudar na sua jornada e te dar conselhos de alguém que vivencia a jornada de milhares e de milhares de pessoas todos os meses que estão saindo do Brasil. Não como outras pessoas que às vezes fizeram o seu processo cheio de exceções e tentam generalizar dizendo que funciona para todo mundo. E na prática não é o que acontece. Inclusive, se você precisar da minha ajuda para o seu processo internacional, eu tenho consultorias individuais, mas também tenho a Escola Preparatória M60, que é onde eu ensino 60 caminhos de como você pode conquistar o mundo com bolsas de estudos, com salários,
com estágios, graduação, mestrado, doutorados, intercâmbios de idiomas e todas as bolsas de estudos, independente de área, idade ou perfil, que você pode conquistar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na Oceania. A gente está com apenas 50 vagas abertas para essa nova turma, afinal eu ensino todo passo a passo lá e também é onde eu faço as minhas mentorias junto à sua turma, então a gente faz questão de selecionar sempre grupos de poucas pessoas para que eu consiga conversar com cada um, pegar na mão e, obviamente, facilitar a sua jornada internacional com informações que ninguém divulga na internet de como ir por esse caminho número 2, que é o caminho dos estudos e das oportunidades fora. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá, faz o seu teste de perfil e vai ter um prêmio muito legal para aqueles que fizerem os melhores testes de perfil. Faz, em até 10 dias a minha equipe vai te dar uma notificação se você foi aprovado ou não. Aprovado, você recebe o link da matrícula e a gente já começa o seu projeto internacional. Se você quer sair do Brasil sem precisar gastar 20, 40 mil reais com agências de intercâmbio ou até 50, 100, 200 mil reais com caminhos mais complexos de advogados de imigração, entra na Escola M60 que você vai ter tudo o que você precisa para sair do Brasil, até mesmo de graça, para qualquer país que você quiser, com as bolsas de 100%. Beijo do Sensei, até a próxima aula, tamo junto, valeu!